a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um nessa noite, amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. O pastor perguntou se eu estou calmo, eu falei que não. E é verdade, eu não estou não. Porque quem prega tem algumas mensagens que é maior do que o pregador. Ou pelo menos a responsabilidade. Então hoje é um desses dias. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. A gente vai ler a partir do 15. Do 15 ao 23. 2 Samuel, capítulo 6, do 15 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Assim Davi e toda a casa de Israel subiram, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no lugar na tenda que Davi armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. E se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Disse Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, e sobre Israel perante o Senhor tenho-me alegrado. Ainda mais do que isso, me envilecerei, ou eu me alegrarei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Amém. Pode se assentar, querido. Amém. Que o Espírito do Senhor fale sobre mim. Antes de falar o título da mensagem, eu quero contextualizar você mais ou menos nessa situação aqui. Bom, a Arca do Senhor, ela estava fora do território de Israel há mais ou menos 20 anos. Então, há 20 anos que a Arca do Senhor, a presença de Deus simbolicamente pela Arca, estava fora do território de Israel. Então, nesse contexto, Davi, ele prepara uma campanha militar para trazer a Arca do Senhor. Então, pela primeira vez, quando Davi vai buscar a Arca, houve um imprevisto no meio do caminho. Davi aproveitou os carros que os filisteus fizeram para colocar a Arca. Então, os filisteus colocaram uma carroça nova e vacas novas, se eu não me engano, e colocaram para conduzir a Arca até o caminho de Israel. Então o rei Davi, aproveitando que já estava tudo pronto, a carroça, as vacas, tudo bonitinho, direitinho, ele aproveita o que os filisteus fizeram. E no meio do caminho, uma das vacas tropeça em um buraco, vai andando e tropeça num buraco, numa vala, e um dos sacerdotes, Uzá, cheio de boa vontade, acredito eu, vai colocar a mão na arca. E quando ele coloca a mão na arca, a palavra fala que Deus fulmina Uzá. Então Davi, entristecido com aquela situação, coloca o nome daquele lugar de Pérez Uzá. A palavra Pérez no original significa fenda, rotura. Então Deus literalmente rasgou Uzá naquele momento, só porque ele tocou na arca. Uzá era sacerdote. Então Uzá, como sacerdote, sabia todo o procedimento de como guiar a arca de Deus, de como conduzir a arca de Deus. Mas parece que no meio da boa vontade ali, Uzá, para tentar impedir com que a arca do Senhor caia no chão, ele toca na arca. Eu aprendo o seguinte, que não basta só boa vontade para servir a Deus. Tem que saber como se serve a Deus. Não é de qualquer maneira que se sobe nesse altar.
não é de qualquer maneira que canta louvores, então não é de qualquer maneira que toca um instrumento. Tem que saber como se faz. E usar, até mesmo de boa vontade, tentou fazê-lo, mas Deus fulminou por causa disso. Então Davi fica entristecido e deixa a arca do Senhor na casa de Obed-edom e vai para casa estudar o porquê que aconteceu aquilo. Passado 3 meses, a arca do Senhor na casa de Obed-edom faz com que esse homem prospere sobremaneira. Tudo na casa de Obed-edom prospera, tudo. Então Davi, sabendo dessa notícia, manda uma segunda campanha militar para poder buscar a arca do Senhor. E dessa vez ele estuda direitinho, ele sabe como trazer a arca de Deus. Então, mais ou menos nesse contexto, na segunda campanha militar de Davi, trazendo a arca, que esse texto se encaixa. Mas o texto também fala sobre Mical, a esposa de Davi. Ela entra na história. Então, como é que surgiu o casamento de Mical e de Davi? Lá em 1 Samuel fala que tinha um gigante Golias. E o rei Saul falou o seguinte: olha, quem conseguir matar o gigante é isento de impostos, nunca mais vai pagar imposto na vida e vai casar com a minha filha. Então Davi cresceu o olho e falou assim: opa, é minha oportunidade. Não vou pagar imposto, ainda vou ser genro do rei, sou eu. Então Davi aproveita, mata o gigante. Então a família de Davi, realmente, ela nunca mais pagou impostos. E a filha prometida de Saul não era Mical, porque Mical era mais nova, era mais velha, que era Merabe. Mas a Bíblia fala que Davi casou com Mical, não com Merabe. A Bíblia não fala o porquê que Davi não casou com Merabe. Talvez Merabe não gostava muito de Davi, ou porque Saul tinha outros propósitos para Merabe. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que Mical era apaixonada por Davi, amava Davi. Lá em 1 Samuel 18:20 diz assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Então ela amava Davi mesmo, tanto que a palavra registra isso. A Bíblia em nenhum momento fala que Davi amava Mical. Em nenhum momento. Se a gente pesquisar, a gente não vai ver nada falando que o amor de Davi sobre a sua esposa Mical. Mas ainda assim, Davi se esforçou para que pudesse casar com uma princesa, mesmo, entre aspas, não amando ela. A relação dos dois com o tempo foi esfriando, como a palavra fala. A palavra não fala sobre isso, mas se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente percebe isso. Que a relação dos dois foi esfriando. O amor de Mical já não foi tão ávido, tão vívido como no começo. Ela talvez, muito provavelmente, ela não se sentia mais bem perto do seu rei. E Davi também poderia, a Bíblia não fala, mas eu imagino, que Davi não se sentia mais bem perto da sua princesa. Então, com o relacionamento, com o tempo, as coisas se esfriaram na vida desse casal. E, aparentemente, ou como de costume, entrou-se na rotina. E eles começaram a destruir o casamento deles. Então, contextualizado o fato, o título da minha mensagem é Algumas dicas para você destruir o seu casamento. Então, o título dessa mensagem é Algumas dicas para você destruir o seu casamento. Então, se você tiver a fim do seu casamento seja destruído, coloque em prática tudo isso que eu vou falar agora. Em primeiro lugar, no relacionamento de Davi com Mical, é importante que se tenha, se você quer destruir o seu casamento, que na sua casa, que se tenha inimigos dentro de casa e não incentivadores. Se você quer destruir sua casa, seja o inimigo. Esse é um dos fatores. O casamento de Davi e Mical chegou a esse ponto, onde um era inimigo do outro, e nada do que um fazia era agradável ao outro. Infelizmente, alguns casamentos chegam nesse ponto, onde um torna-se inimigo do outro. Não porque o casal quer, não porque, não tenho nada para fazer hoje, o que eu vou fazer? Vou ser inimigo da minha esposa ou vou ser inimigo do meu esposo. Isso não acontece dessa forma. Isso vai desgastando ao longo do tempo. E algum exemplo? Como assim ser inimigo do meu cônjuge? Como assim? Eu peguei algumas frases como exemplo. Não sei por que você está fazendo isso. Isso não vai dar certo mesmo. Você não tem capacidade de entender isso. Todos os negócios que você fez até hoje, todos faliram. E esse vai ser a mesma coisa. Você não vai conseguir nada. Você não vai mudar. Então, quando você, sendo casado, fala isso para o seu cônjuge, automaticamente você está se tornando inimigo dele. Então, a primeira dica, se você quer destruir o seu casamento, seja um inimigo ao invés de um incentivador.
assim como Mical fez com Davi. A gente leu aqui no versículo falando o seguinte, que Mical se colocou na janela. E quando o rei Davi chegou, feliz, alegre por ter conquistado, ter conseguido a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. A maior riqueza de Israel não eram os tesouros do rei. O maior tesouro de Israel era a arca do Senhor. Então Davi chega vitorioso da sua campanha militar, depois de um fracasso com a morte de um sacerdote. Ele chega feliz, ele chega alegre, o povo rejubila o novo rei que conseguiu trazer de volta a arca do Senhor, a presença do Senhor para o seu reino. E Mical chega até a presença do rei e fala: que bonito, Davi, que bonito, você lá dançando igual um vagabundo, igual um vadio qualquer, e você acha isso bonito? Mical não foi uma incentivadora. Em Gênesis 3:20 diz assim que Deus iria criar para o homem uma auxiliadora idônea. A palavra auxiliadora no original significa Ezer. Ezer é auxiliadora mesmo. Mas em algumas passagens da Bíblia do Velho Testamento, essa palavra Ezer também é traduzido para o Espírito Santo. Também é traduzido pelo Espírito Santo. Ou seja, falando diretamente com os homens agora, nós homens achamos que somos o bambambam, achamos que somos o tudo, que nada nos atinge, que somos super-homem em muitas coisas. Tem coisas que só a mulher vai poder nos ajudar. Só a nossa esposa poderá nos ajudar. Tem fraquezas, tem lutas que eu e você, como maridos, como homens, não conseguiríamos suportar sozinhos. Deus colocou a nossa esposa, nossa que eu falo num geral, nossa esposa, como auxiliadora. Vai ter coisas, vai ter lutas na minha vida e na sua vida que não vai ter como eu lutar sozinho. Deus colocou a sua mulher no seu caminho para ser auxiliadora, para ajudar você, para passar por uma situação que você sozinho não conseguiria passar. Então, é auxiliadora. Então, primeira dica, seja um inimigo ao invés de um incentivador. Todas as vezes que eu usar aqui a palavra Mical ou Davi, eu não quero necessariamente definir gênero, porque vai ter vezes que eu vou falar Mical, que eu quero direcionar a minha mensagem aos homens. Ou quando eu falar Davi, eu quero direcionar a minha mensagem para as mulheres. Então, não fique assim, vai falar de Davi, então Davi é para ele. Não, Mical é para ela. Não quero traçar gênero nisso. Se Deus falar com você, independente do personagem que eu falar, receba a mensagem de Deus, independente do gênero. A segunda dica, se você quer destruir seu casamento, é o seguinte: ao invés de esperar uma princesa dentro de casa, muitas das vezes encontramos uma bruxa. Ao invés de encontrarmos uma princesa dentro de casa, encontramos uma bruxa. Lembrando novamente que não se atém ao gênero feminino. Aqui pode ser tanto bruxa como bruxo também. No aspecto físico, por exemplo, as mulheres casadas aí, mais ou menos, a irmã vive toda bagunçada, ela não se arruma dentro de casa, porque pensa que casou não precisa mais se arrumar. Então ela fica toda desleixada, não precisa mais. Já casei mesmo? O cabelo todo para cima, todo para o alto, parecendo que tomou um choque elétrico de 300 mil volts. O cabelo da abençoada. Outra coisa, a irmã vive com roupa rasgada. Vive com roupa rasgada, vive com roupa velha. Ou se não, vive com aquela camisa do deputado. Vive com essa camisa. Outra coisa, para as irmãs. A irmã anda tão desleixada dentro de casa que para voar só falta a vassoura. Só falta a vassoura. Porque o aspecto não atrai em nada o seu marido. Então, se você quer destruir o seu casamento, você, irmã, haja dessa forma. Fique bagunçada para o seu esposo. Quando o seu esposo chegar dentro de casa, não se arrume, não passe desodorante, não compre um shampoo aceitável, fique com o seu cabelo todo para cima, vive com roupa rasgada ou com a camisa do deputado. Fique à vontade, fique toda desleixada se você quer destruir o seu casamento. Agora, para o homem é muito ruim encontrar um marido com mau hálito. É muito ruim. Então, marido, se você quer destruir seu casamento, permaneça com mau hálito perto da sua esposa. Permaneça. Eu não estou falando com aquele mau hálito natural do ser humano, que fica muito tempo sem comer alguma coisa ou quando acorda. Não estou falando isso. Mas tem um problema que ele pode se tratar ou por desleixo mesmo. A esposa já comentou e falou assim: meu bem, nossa, seu hálito não está muito agradável. Não estou sentindo nada não.
Eu não estou sentindo nada, não. Por que eu estou contando isso? Porque uma amiga minha, uma amiga muito querida minha, contou para mim, confidenciando que ela não aguentava mais uma situação. Eu perguntei por quê, irmã? Pode falar. Ela falou que o marido dela, casado há muitos anos, há mais de 40 anos, tinha um problema sério com mau hálito. E ela não sabia como chegar para ele para falar. Eu falei, é simples, você chega e fala. Você está com mau hálito. Não, irmão, você não está entendendo. Se eu falar que ele tem esse problema de mau hálito, é capaz dele terminar o meu casamento. É capaz dele pedir separação. Então tome cuidado com isso. Outro quesito dos homens. O homem anda mal arrumado. Isso é típico do homem mesmo, andar meio mulambo, meio mal arrumado. Ou seja, aquele tipo de situação que qualquer roupa serve. Ah, não, tá bom, vou para a igreja assim, tá bom. Qualquer roupa serve. A esposa fala, não, meu bem, coloca essa roupa. Ih, ninguém vai ver não, ninguém vai me cheirar não. Só você que me cheira mesmo, ninguém vai chegar perto de mim não. Essa roupa tá bom, tá ótima essa roupa. Então se você quer destruir seu casamento, mantenha esse hábito. Não, tá bom. Homens com maus hábitos, como por exemplo, homens que xingam, homens que falam palavras, homens crentes, eu estou falando de homens crentes. Homens que xingam, homens que não têm freio na sua boca. Homens fofoqueiros. A gente bate muito nas irmãs que são fofoqueiras. Mas quando o homem serve para ser fofoqueiro também, meu Deus do céu. Quando o homem sai para falar mal dos outros, misericórdia, ganha sim de lavada das mulheres. Outra coisa também dos homens, ser uma pessoa suja pelo fato de não gostar de tomar banho. Parece coisa simples, irmão, mas são coisas que vão minando o casamento ao longo dos anos, ao longo do período do casamento. E que muitas das vezes por amor a esposa não fala. E pela esposa não falar por medo ou por não causar algum tipo de briga dentro de casa, o homem vai achando assim, tá bom, tá tranquilo, tá beleza. Esses são os aspectos físicos, os aspectos psicológicos. São agressivos, homens e mulheres agressivos. Homens violentos ou mulheres também violentos, mas isso mais é da parte do homem. Violentos que agridem mulheres com palavras, com palavrões. Você é um nada, você é um lixo, eu não sei por que eu casei com você. Homens ou mulheres antipáticos. Aquele tipo de pessoa que não dá nenhum prazer em estar perto. São pessoas assim. Então, se você quer destruir seu casamento, seja uma pessoa antipática. Seja uma pessoa desagradável. Seja uma pessoa que assim que você chega no lugar, as pessoas falam, fulano está chegando. Fulano... Aquele tipo de pessoa espalha montinho. Não sei se você já viveu isso na sua casa. Aquele tipo de pessoa, antes de chegar, está todo mundo rindo, está todo mundo conversando, está todo mundo alegre. A pessoa chegar dentro de casa, cada um vai para o seu quarto. A casa fica muda, parece que morreu alguém dentro da casa. Então, se você quer destruir seu casamento, seja assim. A palavra fala lá em Provérbios 21, 19. É melhor morar no deserto do que numa casa ampla com uma mulher rixosa. Essa mulher rixosa é uma mulher briguenta, treteira. Como a gente não está tratando de gêneros específicos, pode ser homem também. Imagina você morar no deserto. No deserto mesmo, onde tem sequidão, onde falta tudo. Não tem nada, nem capim nasce no deserto, nada. Só tem calor e reclamação. Só. Então a Bíblia fala que é melhor morar num lugar desse do que numa casa ampla, confortável, junto com uma mulher rixosa ou com um homem rixoso. Então, se você quer destruir seu casamento, siga esses passos. Outra coisa, terceiro ponto. Ninguém da casa presta, só os da rua. Ninguém da minha casa presta. Os que prestam são os de fora. Lá no versículo 22 que lemos, diz assim: E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado pelas escravas que você mencionou. Ou seja, o que Davi estava falando para Mical? Olha, você não está me dando valor, você não está me dando moral, as pessoas lá fora vão me dar. Lá fora. Acontece muito isso, geralmente com os filhos. Os pais comparam os filhos. Não, porque o filho de fulano... Não, mas o filho de fulano está estudando para a escola militar. Não, porque a filha da ciclana vai formar em medicina. Não, porque filho disso, filho daquilo, filho não sei o quê. Todos são maravilhosos os de fora, menos os de dentro.
Muitos maridos não dão importância ao que as esposas falam, por acharem que elas só ficam dentro de casa e por não ter experiência de vida. Outra coisa, pelo fato da mulher, a mulher que não trabalha fora, a mulher só trabalhar em casa, fazer o serviço de casa. Muitos maridos acham que ela não tem a capacidade de resolver ou de dar opinião em algumas coisas, porque só vivem dentro de casa. Não, mas você não entende de negócio. Eu estou vendendo um carro, mas você não entende do trânsito, dos trâmites que vai uma negociação de um carro. Mas, meu bem, eu estou vendo que isso não vai dar certo. Não, você não sabe de nada. Eu sei o que eu estou fazendo. Pode ficar tranquila que eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Outra coisa, dentro desse contexto, trata a mulher como se fosse um nada, ou o homem como se fosse um nada também. Como se fosse um vaso dentro de casa, uma ornamentação. Tanto faz como tanto fez. Mical, o coração de Mical foi maligno ao falar o que ela disse com Davi. Mas tirando o coração de ruim dela, o conselho dela foi até aceitável diante do rei. Porque ela chegou, claro que a Bíblia fala que o coração dela foi maligno nesse caso. Mas se a gente tirar o coração maligno dela, o conselho dela não foi de todo ruim. Se Mical, por exemplo, falasse com o rei, olha Davi, olha, foi muito bom você ter trazido a arca para Jerusalém, nossa, foi muito bom. É bom que o ânimo do povo vai animar de novo, vai reanimar o ânimo, o povo vai ficar animado. Poxa, mas não fica se expondo de novo não assim desse jeito, porque pode pegar mal, porque você é um rei de Israel. As pessoas podem interpretar isso de uma maneira vulgar. É até um conselho aceitável. Né? É até um conselho aceitável. Mas por que Mical ficou assustado com isso? Porque provavelmente Mical nunca viu Davi ter uma atitude dessa. Provavelmente Mical nunca viu Davi dançando do jeito que dançou na presença de Deus e na frente de todo mundo. Por isso a reação dela foi estranha. Muito por causa disso também. Muito por causa disso. Outra coisa, também não se aprendendo a gênero. Não se aprendendo a gênero. O marido faz tudo sem o consentimento da esposa, ou a esposa faz tudo sem o consentimento do marido. É até perigoso se a polícia chegar dentro de casa e falar, olha, o seu marido ou a sua esposa está envolvido com tráfico de drogas, ela está envolvida com negociação assim, com negociação assado. A esposa ou o marido fica sem saber o que fazer, porque ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada. Ou então, se o marido morrer de uma hora para outra, ela não sabe se o marido tem dinheiro, se o marido não tem dinheiro, se ele tem alguma dívida, se ele tem algum dinheiro em conta, ela não sabe. Ela não sabe. Se alguém chegar, se o marido ou se a mulher falecer, se chegar para o outro cônjuge e falar assim, aqui, seu marido, ele está me devendo um dinheiro, ele está me devendo 15 mil reais. Eu não estou sabendo nada disso não. Ou até mesmo o contrário, seu marido tem um dinheiro para ganhar, não estou sabendo de nada não. Então, são aquelas figuras de marido que não falam nada. Então, por isso que Mical ficou assustada, porque ela nunca viu essa reação em Davi. Porque Davi também não falou para ela o que ele ia fazer. Mical só ficou sabendo, olha, Mical, eu vou ali pegar a arca de Deus e já volto. O que Mical achou? Tudo bem. Mical assustou quando Davi chegou dançando, chegou feliz, alegre e contente. A Bíblia fala, numa outra versão, fala que Davi dançava tão alegremente que as vergonhas apareciam diante do povo. Uma outra versão fala isso. Então Mical ficou assustada por causa disso. Outro ponto. Se você quer destruir seu casamento, só voltar um pouquinho. Se você quer destruir seu casamento, viva uma vida egoísta. Não fale nada para sua esposa. Todo mundo da sua casa não presta, só os da rua. Se você quer destruir seu casamento, faça isso. Mantenha as coisas sem o consentimento da sua esposa ou do seu esposo. Continue assim que você tem grandes chances de destruir o seu casamento. Quarto ponto. O fruto desse relacionamento é a morte. No versículo 23 diz assim, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Muito provavelmente Mical, nesse ponto do casamento, Mical não ficava mais feliz com a presença de Davi em casa. Davi também, muitas das vezes, pode não ter ficado feliz quando Mical estava perto. Eles não construíam mais nada juntos, porque eles estavam casados oficialmente, mas de corpos e intenções separadas. Os seus projetos eram projetos individuais.
É o que acontece em muitos casos, em muitos casamentos hoje. E a Bíblia fala que eles não tinham filhos. Todo mundo sabe que uma casa sem criança é uma casa triste. Uma casa sem criança é uma casa triste. A minha casa não tem criança, porque todo mundo já é velho já. Então a criança mais criança que tem na minha casa é minha sobrinha, que tem 15 anos. Então quando ela chega, é a alegria da casa. Porque ela realmente é a alegria da casa mesmo. Quando ela vai embora, foi uma casa séria, parece casa de velho. Aquelas casas de vovô, de vovó. Parece casa assim, a minha casa. Porque não tem alegria na casa. Porque todo mundo já é velho, já tem uma coisa já feita na vida. Não tem mais, não tem. Então uma casa sem criança é uma casa sem alegria. E infelizmente tem muitas mulheres hoje que privam a sua casa de filhos. Ou mulheres ou mulheres ou homens. Privam sua casa da alegria de ter uma criança. Ah não, o mundo está tão difícil. Não, o Brasil, a crise está tão assim. A crise está tão assado. Não, não mexe com isso não. Meu Deus do céu. Não, não mexe com isso não. No Salmo 133 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua esposa será como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. E eis como será abençoado a casa de quem teme ao Senhor. Todo mundo quer ter uma casa abençoada. Todo mundo quer chegar em casa e ter um marido abençoado. Não financeiramente, mas um marido alegre, um marido um marido incentivador. Um marido que quando vê alguma coisa que a esposa faz, nossa, meu bem, que coisa maravilhosa que você fez. Parabéns. Ou o marido quando quer chegar em casa e quer encontrar o afago da esposa, o carinho da esposa. Então esse salmo retrata a situação totalmente contra do que Davi vivia na sua casa. Davi não tinha sua mulher como uma videira. A videira na Bíblia significa alegria, o vinho significa alegria. Então Davi não era mais alegre no seu casamento, não era mais feliz em relação a Mical. Então Davi também não tinha filhos com ela, então Davi também não teria continuidade desse casamento. Era uma casa muito triste, era uma casa infeliz. Então se você quer destruir o seu casamento, tenha ou não tenha frutos, ou mantenha frutos de um relacionamento de morte. E o último ponto da mensagem é bem curtinha, é bem direta. O quinto e último ponto da mensagem é o seguinte: a arca estava em Jerusalém, mas Davi e Mical não fizeram uso dela para trazer paz e harmonia, como tinha na casa de Obed-Edom. Davi foi na casa de Obed-Edom para buscar a arca. A arca de Deus simboliza a presença de Deus. A Bíblia fala que na casa de Obed-Edom, em apenas 3 meses, tudo prosperava. Se é tudo, é tudo. Incluindo a família, os relacionamentos com a mulher, o relacionamento com o esposo, o relacionamento com os filhos, a finança, tudo. Em 3 meses, Deus prosperou a casa de Obed-Edom. Quando eu falo prosperar, eu não estou falando prosperar financeiramente só, não. Prosperar em todos os sentidos. Então Davi não soube lidar com a pressão de um casamento falido. Davi abandona Mical e procura outras esposas. É o que acontece muitas das vezes. Quando o casamento não vai muito bem, que o homem ou a mulher não sabe lidar com a pressão do casamento. O casamento está muito ruim, minha mulher é chata, meu marido é isso, meu marido é aquilo, que não sei o que lá. Qual que é a saída mais fácil? Separar. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que devemos orar, devemos buscar, devemos pagar o preço. A Bíblia fala que vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Vou fazer uma pergunta: a igreja sempre obedece a Jesus? Oi? Não, a igreja não obedece a Jesus. De vez em quando ela é meio rebelde, a igreja. A igreja sempre faz o que Jesus manda? Não faz o que Jesus manda. A igreja irrita Jesus às vezes? Como? Né? E a Bíblia fala o seguinte, que vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mesmo em meio de confusão, de rebeldia, de gritaria, de disse-me-disse, de confusão,
Jesus ainda continua amando a sua esposa, continua amando a sua igreja. E esse é o mandamento para nós, maridos, nós ainda no sentido futuro, eu creio em nome de Jesus. Esse é o mandamento. Paulo, quando escreve esse versículo, não dá parâmetro para e se. Não, mas se não, Paulo, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Jesus em nenhum momento deixou de amar a sua esposa. Olha que a igreja é difícil. É difícil. Mas também tem para as mulheres também. Vós, esposas, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja de Cristo. Quando Paulo escreveu isso, ele escreveu no contexto da igreja do Novo Testamento. Ele escreveu isso no contexto da igreja de Atos, que era uma igreja total e completamente apaixonada por Jesus. Não é a igreja de hoje, não. Não vai falar assim, graças a Deus, a igreja de hoje tudo revoltada, eu não preciso também. Não, o contexto é lá da igreja de Atos 2, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor por almas, uma igreja cheia de amor pelo seu Senhor. E Jesus era o seguinte, Jesus falava assim, quando Jesus chamou Paulo no caminho de Damasco, ele falou para Ananias, ele falou o seguinte, Ananias, vai lá, ora para um tal de Saulo que está lá na casa de um menino lá, e você vai orar por ele. Ananias fica meio nervoso e fala assim, não Deus, mas é Saulo. O senhor sabe quem que é Saulo? Saulo é aquele terrorista lá, não é do Estado Islâmico não, mas ele é terrorista. Ele manda matar, degolar, explode bomba e tudo, ele não está nem aí. Ananias vai lá e ora por ele, porque ele vai sofrer de acordo com a minha vontade. Ele vai saber o que é sofrer por amor ao meu nome. E Paulo sofreu muito, nossa, demais da conta. Ele sofreu. A Bíblia fala, ele escreve, aliás, dizendo assim, eu tenho as marcas de Cristo. As marcas de Cristo a gente acha hoje, não, mas Paulo, na alma dele estava gravado o chamado do Senhor. Não era isso não, querido. O couro de Paulo era lanhado, de chicotada, dos pés à cabeça. A Bíblia não fala, mas alguns historiadores falam que Paulo, de tanta surra que ele levou, ele se tornou uma pessoa deficiente física. De tanta surra que ele levou. Paulo era igreja. E sendo igreja, ele amou a Jesus. Então vós, amadas mulheres do Senhor, sejais submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Deus. Mas se a gente voltar um pouquinho, no versículo 10 diz assim, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar até a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. E então avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Então o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em 3 meses só, porque Obed-edom amou a arca do Senhor. Trazendo para hoje, Obed-edom amou a presença do Senhor. Por isso que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Em um texto um pouco mais para trás, fala que a arca do Senhor ficou na casa de uma outra pessoa. E nessa casa de uma outra pessoa era sacerdote, chamado de Deus, levita, bonito direitinho. A arca do Senhor ficou na casa desse sacerdote durante 20 anos. A Bíblia fala que nada deu na casa dele, nem capim nasceu lá. Nem capim nasceu no jardim dele. E olha que ficou 20 anos na casa desse sacerdote. Em comparação, em 3 meses, Deus prosperou de maneira poderosa, porque Obed-edom amou a presença de Deus. Quando eu estava montando essa mensagem hoje cedo, o Espírito Santo me tocou um negócio que eu achei muito interessante. Davi soube que Obed-edom prosperava em tudo, incluindo na sua família. Davi pensou que se ele trouxesse a arca de Deus para o seu relacionamento, poderia restaurar e poderia ter um casamento abençoado. Mas Davi deixou a arca de Deus longe da sua casa. Não é só trazer a arca de Deus, porque Davi trouxe a arca de Deus para Jerusalém. Estava lá bonitinho na tenda do Senhor, no lugar propício.
Mas Davi, o Espírito Santo me revelou isso, que Davi não precisava somente trazer a arca para Jerusalém. Davi precisava trazer a arca para a sua casa. Davi precisava trazer a presença do Senhor para a sua casa. Então não adianta buscar a Deus, orar, se consagrar, fazer inúmeras campanhas de restauração da sua família e restauração pessoal. Se você não tiver amor à pessoa de Deus como Obed-Edom, todo o seu sacrifício será em vão. Todo o seu sacrifício será em vão. Então essas são algumas dicas que eu passei para você caso você deseje algum dia destruir seu casamento. Então as dicas já foram dadas. Mas não, irmão, estou aqui justamente ao contrário. Eu estou aqui pelejando para poder restaurar o meu casamento. Até fiz o curso dos casados para sempre. Eu estou aqui pelejando para poder restaurar a minha casa. Para que Deus mude a minha casa. Só há uma solução para casamentos e para famílias destruídas. Apenas uma, não tem duas nem três. Apenas uma. A solução é Jesus Cristo. Essa é a solução. A arca do Senhor tem um nome, chama Jesus Cristo. Chama-se Jesus Cristo. Em 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muitos casamentos hoje, muitos relacionamentos hoje estão em crise, porque um dos cônjuges já não ama mais a sua esposa ou o seu esposo. Tem verdadeira repulsa sobre ele. Eu tenho uma boa notícia, caso você queira restaurar o seu casamento. Deus é amor. Deus é amor. Se você tem dificuldade, se você tem certa dificuldade de exercer esse sentimento, peça a Deus que Ele vai conceder a você. Em primeiro lugar, que amor não é um sentimento. Não é um sentimento, é uma decisão. Eu escolho amar alguém. Muito provavelmente você casou ou pretende casar, os meninos que estão solteiros ou que estão namorando pretendem casar. Muitas das vezes nós casamos porque achamos a outra pessoa legal, outra pessoa bonita, ou a outra pessoa atraente. Mas com o passar dos anos, essa beleza vai embora. Daqui a 30, 40 anos, o rosto já não vai estar tão firme assim. A pele já não vai estar tão vistosa. E o que vai fazer? Não vou amar mais porque passou do prazo? Então, escolhemos amar as pessoas. Então, amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu convido hoje você a decidir amar. Por todas as dificuldades que tenha. Por todas as dificuldades que tenha. Escolha e decida amar o seu companheiro e a sua companheira. Decida amar. Decida, não é emoção. Tanto que não é emoção que ninguém acorda de manhã. Nossa, acordei com vontade de amar alguém hoje. Mas estou com uma vontade sim, acordei com um desejo tão grande de amar alguém hoje. Quem que eu vou amar hoje? Ninguém acorda com esse sentimento. Ninguém acorda assim. Ninguém acorda. Tirando o Marlon com relação à Vivian, ninguém acorda. Ninguém acorda com esse sentimento. Então eu te passei uma história de um casal. De um casal que começou até bem. De um casal que começou a esposa, a namorada amando o seu namorado. Até começou bem. Davi no começo não amou ela, mas se esforçou para poder amar. Começou bem, mas alguma coisa no meio do caminho degringolou. Alguma coisa aconteceu. A Bíblia não fala, mas alguma coisa aconteceu. Seja a rotina, seja o desgaste, seja o desinteresse. Alguma coisa aconteceu e chegou a esse ponto. Eu não moro na sua casa. Eu não sei o que acontece lá. Eu sei o que acontece na minha. Só para os irmãos terem noção de achar que a minha casa é perfeita, quando eu era bem pequenininho, a minha mãe, acho que eu já contei isso aqui, a minha mãe tem uma irmã gêmea, e essa irmã gêmea cortou o cabelo. Então minha mãe tinha um cabelo grande igual a minha tia, que é a irmã gêmea,
Então ela falou assim, olha, já que ficou bom em você, vai ficar bom em mim também, porque é irmã gêmea, né? Então não tem muita dificuldade. Aí minha mãe foi e cortou o cabelo, igual a minha tia cortou. Chegando em casa, ela perguntou, e aí, meu filho, eu estou bonita? Nossa, mãe, a senhora está maravilhosa. A senhora está linda. Nossa, meu pai vai querer casar com a senhora de novo. Nossa, que bom ela mexendo no cabelo, igual aquelas propagandas de shampoo, mexendo no cabelo. Nossa, seu pai vai gostar? Nossa, meu pai é doido se não gostar. Meu pai é doido. Meu pai chega em casa, cansado do trabalho. E a minha mãe lembra como se fosse hoje. Se eu viver 1 milhão de anos, eu vou lembrar disso 1 milhão de anos. Minha mãe chegou, estava parada assim na quina da porta, tipo, né, pose assim, né, mexendo no cabelo, para ver se reparava alguma coisa. E nada. Aí, e nada. Aí ele olhou assim, emburrou a cara e foi embora. Ela ficou chateada e falou assim, nossa, você nem reparou que eu cortei o cabelo, foi um corte significativo. Foi um corte assim, dava para reparar. E ela falou assim, nossa, você não reparou que eu cortei o cabelo, não? Nossa, todo mundo elogiou meu corte de cabelo, você não vai falar nada. E meu pai vira para minha mãe com a cara mais lisa do mundo. Eu reparei sim, eu reparei. Eu só não falei nada porque eu não gostei do seu cabelo. Mas por que você não gostou do meu cabelo? Porque você sabe que eu não gosto de cabelo curto. E você está parecendo uma vagabunda com esse cabelo. Eu ouvi isso, me deu um trauma assim, meio violento, tanto que eu lembro até hoje. Já se passaram mais de 25 anos que isso aconteceu. E eu lembro de tamanho impacto que aconteceu. Isso e tantas outras. Todos os tópicos que eu coloquei aqui, alguns deles se aplicam até hoje na minha casa. Então, não é fruto da minha imaginação. Então, se acontece na minha casa, acontece na sua, provavelmente. E os filhos são esponja. Por mais que não pareça, eles observam tudo. Eles absorvem tudo. Eles prestam atenção em tudo. Eu tinha 4, 5 anos quando eu presenciei isso. Hoje eu estou com 34. Lembro até hoje. Nunca mais esqueci. Então eu queria convidar você a fazer um exame pessoal. Você, esposa e esposo, agora. Foi apresentado a você um casal. Davi e Mical. Você se parece mais com quem? Com Davi à beira da janela? Você é uma incentivadora ou você é uma inimiga, ou um inimigo, ou um incentivador? Para você, os de fora têm mais valor com que os de dentro? Tudo que eu falei aqui são passos verdadeiros e reais para se destruir um casamento. Se você passa, ou se você está passando por isso, eu gostaria de fazer um convite para você. Há esperança. Se você quiser, claro. Você tem toda a liberdade de não querer. Toda a liberdade. Davi optou em não querer salvar o seu casamento. Davi optou em casar de novo. Foi a pior coisa que ele fez. Foi a pior coisa. Desses casamentos que Davi casou muitas vezes. Desses casamentos nasceram filhos. E um desses filhos estuprou a irmã, uma das filhas. E não satisfeito, um dos irmãos, por não ver que o pai tomou uma decisão para punir o filho, mata o irmão. Mais para frente, Davi também não toma posição sobre a sua casa. Mais para frente, no finalzinho da vida, um filho tenta roubar o trono do pai. Isso tudo porque Davi não quis lutar pela sua casa. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, a campanha de domingo aqui, Senhor, aviva-me. Me aviva, Senhor. Não adianta nada você estar aqui, pular, cantar, girar no mistério, falar 50 línguas estranhas. Não adianta. Se você perde a sua casa. Jesus fala, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu faço uma paráfrase desse versículo. O que adianta você ser tão poderoso? O que adianta você ser tão rico, tão próspero, tão amado pelas pessoas de fora, se você está perdendo a sua família? Quando você envelhecer, os seus amigos não vão amar você.
Os seus amigos estão com você hoje pelo que você pode dar para eles, ou pelo que você pode oferecer para eles. No final da sua vida, quando você estiver velho, doente, decrépito e caquético, os únicos que estarão ao seu lado será sua esposa e seus filhos. Os únicos. Os únicos que estarão ao seu lado. Lute pela sua casa. Davi é um ótimo exemplo de adorador, de guerreiro, de mestre de guerra e de levita, mas é um péssimo exemplo de marido e de pai. Gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse se talvez você também tenha sido um péssimo exemplo de mãe, um péssimo exemplo de pai. Geralmente os filhos tentam imitar as características do pai e da mãe. Se seu filho tivesse que imitar você, ele seria um bom filho, imitando somente você, como mãe ou como pai? Feche seus olhos. Oh, glória a Deus. Fale com Ele aí agora, irmão. Fale com Ele aí agora. Aleluia. Um dos atributos do Senhor é que Ele é onipresente. O que significa a onipresença? Ele está presente em todos os lugares. Mas a manifestação da presença de Deus não está em todos os lugares. Ele é onipresente, mas a presença dele não se manifesta em qualquer lugar. A presença dele se manifestou na casa de Obed-Edom. E bastou apenas 3 meses para que a manifestação da presença de Deus na casa de Obed-Edom mudasse toda a história da casa dele. O que nós aprendemos com isso? Que só não muda quem não quer, irmão. Que só vive uma vida espiritual miserável quem quer. Porque a partir do momento em que nós amarmos a presença dele, a partir do momento em que nós aceitarmos a manifestação da presença dele dentro da nossa vida, não precisa muito tempo. Em pouco tempo, ele muda toda a sua vida. O problema é que nós fechamos a porta da nossa vida. O problema é que nós fechamos a porta da nossa vida para a manifestação da presença dele. Aleluia! Mas nesta noite, o Espírito de Deus está falando comigo e está falando contigo. Eu estou te dando a chave. Eu estou te revelando um segredo. Você quer realmente ter uma vida diferente? Você quer ter uma casa diferente? Você quer ter uma história diferente? Então permita que a manifestação da presença de Deus acompanhe você por onde quer que você for.
Qual é o segredo para você ter essa manifestação? Ame! Ame a Jesus! Porque Ele é a arca de Deus. É Ele quem traz a manifestação da presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aleluia, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. Aleluia. Você pode conhecer todos os segredos. Você pode conhecer ser o homem mais sábio do mundo. Mas se não houver manifestação da presença de Deus na tua vida, não existe mudança. Não existe prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro. Aleluia! Eu estou falando de uma vida estruturada, de uma vida emocional controlada, de uma vida espiritual cheia de Deus. Aleluia! Aleluia! A igreja de Laodiceia escolheu deixar a presença de Deus do lado de fora. Jesus estava do lado de fora. Mas mesmo estando lá de fora, Ele não foi embora, Ele continuou, aleluia, na porta, batendo. Ei, eis que estou à porta, e eu estou batendo. Abre a porta e deixa eu entrar. Abre a porta e deixa a presença gloriosa do Pai inundar a sua vida, o seu coração. Ei, eu sou o caminho. Ei, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ayacharabakadarabia. Trakamasuri Kalabaya. Aleluia. Deseje a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Deseje a presença de Deus real na tua vida. Aleluia, deseja uma mudança na tua vida. Olha o que aconteceu com Davi. Ele conquistou todas as guerras. Ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas ele perdeu aquilo que era mais importante.